essa era uma aula que, teoricamente, era aquela primeira daquela atividade de ensino remota de uma maneira frustrada que foi realizada, né? O que a gente vai falar a respeito hoje aí? Nós vamos falar do MHC. Vamos começar aos pouquinhos. Essa aula vai ser um pouco muita teoria, sim, muita coisa escrita, mas vocês vão ver que, no final, as coisas se juntam ali e a gente consegue entender, perfeito? Então, vamos lá. O MHC, as moléculas do MHC, que são moléculas, elas vão estar presentes em todos os mamíferos e todos os vertebrados, beleza? É vertebrado, vão apresentar moléculas do MHC. Esse nome MHC, as moléculas dele ali, vai ser variável de acordo com a espécie. Por exemplo, HLA é de humano, BOLA, bovino, LA, equino, e DLA, doguíneo, ou seja, de cão. Esse LA aqui seria leucócito antígeno humano, no caso. Leucócito antígeno é do inglês, né? Meu inglês daquele moço lá que eu esqueci, o Zé da Nica, João da Nica, sei lá o nome dele. Mas leucócito antígeno bovino, no caso. Mas descobriu isso aí, o MHC, através de quê? Estudos de transplante de órgãos. Eu coloquei tecidos aqui, mas vamos pensar em órgãos. Daí veio o nome, né? Complexo maior ou complexo principal de histocompatibilidade. Perfeito? Pode ser chamado tanto de complexo principal de histocompatibilidade, complexo maior, complexo major. Isso, a grafia não muda aí, perfeito? Então, vamos lá. O significado não muda, a grafia que muda, desculpa. Como que foi descoberto esse MHC? Isso tinha até daquela aula que eu tinha fornecido para vocês antes lá, da tentativa frustrada. Os pesquisadores, ao avaliar que camundongos isogênicos, o que são os camundongos isogênicos? Aqueles que tinham aquele cruzamento consanguíneo ali por diversas vezes para ter o quê? Os mesmos genes ali. Ainda apresentavam rejeição a tecidos ou órgãos transplantados e com essa rejeição, eles puderam demonstrar que apresentavam uma região genética que era responsável por essa rápida rejeição. Isso era o quê? Era o locus principal de histocompatibilidade. O que seria isso? Tá lá o cromossomo bonitinho assim, né? Era uma pequena porção ali, mesmo sendo esses cruzamentos consanguíneos e esses camundongos sendo isogênicos, todos esse aqui, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Esse daqui, esse aqui e esse aqui eram todos iguais, todos os genes iguais nos camundongos. A única variação que a gente tinha era nesse locus aqui. Locus é a região do cromossomo ali. Perfeito isso aí, pessoal? E aí foi chamado de locus principal de compatibilidade. Até aí de boa para vocês, né? Dá só um ok aí para eu ir já delongando. Já quinta-feira está quase todo mundo de férias. Assim espero, né? Quem não tiver optativo. Como tinha diversos genes estreitamente ligados e muitos envolvidos nessa rejeição de transplante, essa região por inteiro ali, como era um local, essa região, deixa eu apagar aqui, essa região aqui, ó, que tá, opa, ficou ruim. Voltará lá, deixa eu voltar aqui. Desenha cromossomo bonitinho. Essa região que eu vou colorir de verde aqui, ó, era o lote gênico. Só que vários genes que estão ali
estavam muito bem ligados, esses genes todos aqui, os demais eram semelhantes em todos os camundongos, porque eles eram o quê? Isogênicos. Com isso, esses aqui, que ficavam muito juntinhos, estreitos ali, não tinham uma separação ali, estavam envolvidos nessa rejeição do transplante, chamou esse pedaço de quê? Complexo principal de histocompatibilidade, porque é um complexo ali. O trem já é complexo, vamos colocar o nome dele de complexo, em poucas palavras. Perfeito, pessoal? Então, vamos para frente isso aí. Isso é mais fato histórico, né? Aí, o que o MHC faz? Em poucas palavras, né? Ele tem a tarefa de quê? Apresentar antígenos associados às células hospedeiras para o reconhecimento de linfócito T. Ele vai apresentar para linfócitos T. Linfócito B, geralmente, ele captura o antígeno, onde é o local de maturação do linfócito B, nas aves, no caso, na bolsa de Fabrícios, e a gente tem uma grande quantidade de linfócitos imaturos ali, ou aqueles navy, os virgens, no linfonodo. Ali ele já tem contato direto com o antígeno. Isso é uma coisa e pode ter apresentação de antígeno também. Mas as células T, ou os linfócitos T, eles não reconhecem o antígeno diretamente. Como é que a gente sabe disso aí? O antígeno, por exemplo, injetou no meu braço aqui, ó. Aliás, vamos pegar uma plaquinha de Petri aqui. Deixa eu pegar essa plaquinha de Petri aqui. Pô, tô quase indo lá em Araquari buscar uma plaquinha de Petri para facilitar essas aulas, né? Tá aqui nessa plaquinha de Petri aqui, linfócitos T, meu, suponhamos, e numa solução bonitinha, estéreo, só tem linfócitos T aqui dentro. O que eu fiz? Fui e coloquei antígeno aqui, um antígeno qualquer. Esses linfócitos T imaturos, que não tiveram contato ainda com o antígeno, que não caiu na vida louca ainda, igual a gente comentou quando a gente estava falando de linfócito, o que vai acontecer? Com o antígeno aqui, ele não reconhece. Ele precisa de alguém para chegar assim, ó. Prazer, linfonodo, prazer, linfócito T, antígeno. Precisa do apresentador de antígeno. Aquele coleguinha que chega na menininha para você que você está com vergonha, entendeu? Ou a menininha, a mesma coisa. E isso precisa, no caso, essas células apresentadoras de antígeno, precisa de proteínas especializadas, que é formada a partir desse complexo principal de histocompatibilidade. Como essas proteínas são formadas? Aquele esquema de transcrição, transdução, e forma-se uma proteína intracelular que pode migrar ali para a membrana. Isso eu vou mostrar mais para frente como ocorre direitinho. Perfeito? Entenderam essa ideia, pessoal? Eu tô vendo que a galera tá comendo uma pipoca, vendo Netflix. Mas vamos sapecar aí. Opa, perdi o chat aqui. Devido ao MHC, então, essas células T são capazes de responder a antígenos em diversas repartições celulares. O que quer dizer isso? Eu coloquei isso aqui pela seguinte maneira, tá? Uma célula bonitinha aqui. Se tem um antígeno dentro desse... Espera aí, deixa eu só mudar essa janela de lugar aqui. Ai, não vou conseguir, não. Deixa eu ver aqui, pera aí, pessoal, que aí eu consigo desenhar um trem bem mais bonito aqui. Aqui. Tá apresentando ainda? Tá. Então, pessoal, pegando essa célula aqui, ó. Vou desenhar uma célulazinha bonitinha aqui, que a gente tem que desenhar para o trem ficar mais fácil. Tá uma célula aqui. Suponhamos que isso aqui seja um quê? Com esse núcleo único aqui, grande, mas com o citoplasma basicamente proporcional aí. Isso aqui não é um linfócito. Se fosse um linfócito, ele seria o núcleo, ele pega quase todo o citoplasma ali. Ele não pega a parte de fora, não. Isso aqui, vamos supor que é um macrófago. Se temos um antígeno, que eu vou desenhar com uma cor verde aqui dentro,
Se temos um antígeno verdinho aqui dentro, vamos ter moléculas do MHC, desse complexo principal de histocompatibilidade, ou complexo maior de histocompatibilidade, igual eu falei, são sinonímias, palavra até bonita, né? Ainda eu vou chegar no patamar de falar bonito, igual a Marlise estava falando ontem. Como é para falar as palavras difíceis? Mas vamos lá, pessoal. Vamos ter moléculas do MHC dentro aqui, que vai identificar esse antígeno, e vamos ter a expressão dela, que vai identificar antígenos do lado de fora também. Ou seja, desculpa, esquece o lado de fora. Eu falei errado. Essas moléculas não identificam o antígeno do lado de fora. Elas são expressas tanto dentro quanto fora. Mas vamos ter aqui, se está dentro de um fagolisossomo, vai ter a expressão de moléculas do MHC lá. Aí nós vamos ter também os MHCs de classe 1 e classe 2. Entenderam isso, pessoal? Vou mudar aqui de novo. Então, sucesso. E para iniciar essa resposta imune, os antígenos devem ser quebrados. Ele não vai pegar, tipo, deixa eu voltar no meu desenho aqui de novo. Como é que eu alterno nessa janela aqui? Tem um atalho, não? Opções de seta, exibir configurações. Acho que é aqui. Isso. Vamos voltar no desenho aqui, pessoal, que aqui fica mais fácil para mim, senão eu fico olhando lá para o lado, lá para outra tela. Tá a nossa célula aqui, bonitinho. O que acontece? Vamos apagar aqui. Não vai apresentar esse antígeno todo que está aqui dentro. Aqui, ó. Ele vai apresentar o quê? Esse antígeno ele é quebrado por proteases. Vamos supor que ele está dentro de um fagolisossomo. O fagolisossomo é a junção de um fagossomo, que é aquele produto da fagocitose, com um lisossomo. O lisossomo é o quê? O lisossomo é uma vesícula interna que tem enzimas proteolíticas que atuam na quê? Na proteólise disso aqui, desse antígeno. Conseguiram entender? Atuando na proteólise desse antígeno aqui, o que vai acontecer? As proteínas que estão em cadeias grandonas assim, vão ficar em pequenos fragmentos. E como chamam esses pequenos fragmentos? Peptídeos. No caso, o MHC ele vai apresentar para o linfócito T, CD4 e CD8, no caso, peptídeos, ou seja, fragmentos desse antígeno, perfeito? Ele nunca vai apresentar o antígenozão aqui, ó. Ele vai apresentar apenas fragmento desse peptídeo. Joia? Então, vamos voltar lá, pessoal. Deixa eu mudar a janela aqui de novo. Cadê o trem? Põe aqui que fica mais fácil. Isso. Já apaga aqui o desenho. Joia. Então, vamos para frente. Aí, essa questão aqui eu até coloquei no SIGA para entender como que funcionava isso aí certinho em relação à isogenicidade. Uma das coisas que é muito importante a gente entender é o quê? Suponhamos que é o Covid, o vírus da vez, o vírus da modinha aí. Vamos pegar o vírus do Covid, inocular em mim. Tá, eu vou produzir o quê? Linfócitos T citotóxico específico para quem? Para o Covid. Beleza? Até aí todo mundo entendeu. Só que eu tenho um irmão gêmeo isogênico comigo. Suponhamos que eu tenho um irmão gêmeo comigo aqui. Esse irmão gêmeo meu, ele não foi inoculado nele o coronavírus. Beleza? Ou seja, ele não vai ter células, linfócitos citotóxicos para o Covid. Até aí todo mundo entendeu. Eu quero que vocês entendam esse trem aí para a gente
explicar isso do locus gênico, como que funciona ali. Estão entendendo isso aí? Então, eu vou retornar aqui rapidinho. Eu vou pegar o exemplo do. Aliás, vou do meu. Eu e meu irmão isogênico aqui, ó. Só que meu irmão isogênico, ele tem cara de cachorro. Vou voltar rapidinho. Em mim, foi inoculado Covid, beleza? O Covid, em mim, ele fez a apresentação, aqueles brag night, tudo, e produziu linfócitos citotóxicos, ou seja, linfócitos TCD8 para o COVID. Linfócito em mim. Meu irmãozinho aqui, isogênico, ele não apresentou o contato com o COVID, logo, ele não tem o quê? Linfócitos T citotóxico para o COVID. Até aí todo mundo entendeu. Então, vamos lá. Aí, o que vai acontecer? No caso, eu sou a linhagem A. A linhagem A foi infectado. Linhagem B não foi infectado. Perfeito? Vou voltar meu irmãozinho para o lugar dele ali, que meu braço já doeu. Essas células que foram infectadas pelo Covid, vamos supor que essas células são os macrófagos. Os macrófagos meus foram infectados pelo Covid. O que vai acontecer? Os linfócitos T citotóxicos, ao encontrar com meus macrófagos, vão fazer o quê? Eliminar esse macrófago infectado. Joia? Agora, no meu irmão isogênico, com cara de cachorro, não vai apresentar sinal, não vai eliminar nenhum macrófago, por quê? Não tem nenhuma célula infectada e muito menos linfócito T citotóxico. Perfeito? Aí que vem para o outro lado da imagem aqui, ó. No caso, o peptídeo, esse aqui é o linfócito T citotóxico. Ao encontrar com a célula, com o meu macrófago infectado pelo Covid, o que vai fazer? Vai eliminar essa célula. Foi o que eu comentei. Ou seja, os linfócitos T citotóxicos vão reconhecer os peptídeos virais produzidos pelo meu macrófago e vai eliminar essa célula. Até aí todo mundo entendeu, né? Ou não? Senão a gente volta. Então, perfeito. Vamos lá. No caso da linhagem B, da linhagem B, não, desculpa, de uma célula minha que não foi infectada pelo Covid, o que vai acontecer? Os MHCs não vão ser reconhecidos ali. Por quê? Não teve peptídeo ali para isso, para essa identificação. Não teve o peptídeo viral ali. Entenderam isso? E com isso a célula vai manter do mesmo jeito, sem morrer, sem nada. Aí, beleza, né? Agora, eu vou e pego os linfócitos T meus linfócitos T, que já tiveram, são específicos para o coronavírus, e coloco em quem? No meu irmão isogênico. Se esse cachorrinho ele teve o contato com o Covid, mas não produziu o quê? Células específicas dele. O que vai acontecer nesse caso? Ele não produziu, é uma linhagem B, o que? Infectado, o macrófago dele está infectado para Covid, mas eu coloquei os linfócitos meu lá no cachorrinho. Esses linfócitos meu no cachorrinho não vão reconhecer o quê? O MHC dele. Por quê? O MHC é diferente. Tem que ser o MHC próprio. Tem essa mudança aí. Entenderam isso, pessoal? É meio confuso isso, mas espero que vocês tenham entendido. O que vocês acham aí? Entenderam ou não? Vamos para a gente dar continuidade, pessoal. Essa aula é grande. Nós vai ficar até 18h26, hein? Acho que a galera caiu aí. Então,
Ele é como se fosse. Você fez até uma boa pergunta, Eduardo. Não que seja um mediador, mas é aquela molécula principal ali. Você vai entender mais para frente que ela vai ter. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Peraí. Tá, é isso aqui que eu vou falar. Ela não é um mediador, e sim, é como se fosse um mediador mesmo para a apresentação. É aquele que faz a apresentação, é quem? O MHC, nesse caso. O receptor de antígeno de células TCD4 e CD8 são específicos para antígeno peptídicos. Ou seja, eles não vão reconhecer um antígeno por inteiro. Vai identificar o peptídeo dele ali. Esse peptídeo, o que vai acontecer? Um único linfócito T, vamos supor, eu tenho um linfócito T. Ele é sempre o quê? Específico para um tipo de antígeno, um tipo de peptídeo. Por isso que a gente tem várias linhagens de linfócitos e tem aquela expansão clonal. Só que uma APC, uma célula apresentadora de antígeno, ou uma célula nucleada que vai ter também o locus de genes para o MHC, ela vai apresentar, tanto o APC quanto uma célula nucleada, vai apresentar uma quantidade violenta de quê? De possibilidades de identificação, de apresentação de peptídeo. Mas o receptor da célula T só liga a um padrão do MHC. Entendeu? Entenderam isso? Esse é meio confuso. Deixa eu ver se eu notei aqui. Não. Entenderam isso, pessoal? É meio confuso mesmo. Mas o negócio, tudo faz um sentido. Tudo. Na vida, tudo faz sentido. Mas, então, vamos lá. O linfócito T, só repetir isso aqui, ele tem receptor para uma gama restrita de MHCs. Agora, as células nucleadas ou APCs podem expressar uma infinidade de moléculas de MHC. Entenderam? Vamos supor, um linfócito ele vai reconhecer MHC 1, 2 e 3, por exemplo. Agora, uma APC ela pode apresentar milhões de uma APC pode apresentar milhões de moléculas de MHC. Entenderam isso? O linfócito identifica poucos e o MHC do APC apresenta um punhado. Então, jóia. Então, vamos dar continuidade. Nós estamos no sexto slide ainda. Agora, era isso que eu estava falando, eu acho. Não. Diferentes tipos de células vão atuar como APCs para ativar as células T imaturas, não só as APCs profissionais, célula dendrítica, monócito, macrófago, etc. Ou as células T efetoras previamente diferenciadas. Como eu havia comentado, células dendríticas são APCs mais eficazes para a ativação de linfócitos T imaturos. Macrófagos e linfócitos B vão atuar nas células T, CD4, ou T helper, ou T auxiliares, previamente ativadas e não em células maduras. Ou seja, células maduras, já que atingiu a maturidade dela, já teve um contato prévio com um outro antígeno, ela não vai ser ativada por quem? Não vai se tornar uma célula efetora pelos linfócitos B ou macrófagos, e sim pelas células dendríticas. Joia? Aqui tem uma imagem disso aí, bonitinho. A captura do antígeno pela célula dendrítica, ele vai ter a exposição de um peptídeo desse aqui para uma célula T, essa apresentação aqui, tem coestimuladores, essas coisas, mas eu não vou em detalhe disso aí,
que isso é apenas para melhorar ou amplificar essa apresentação. E a resposta é o quê? A famosa expansão clonal, que tem aquela divisão, que isso eu já comentei com vocês várias vezes, e diferenciação em células T efetoras, que é a ativação dessa célula por si só. Joia? Com o macrófago, a mesma coisa. Vai ter a ingestão, aqui teve o contato com o receptor, a fagocitose, a expressão do MHC com o peptídeo e ligou numa célula T efetora que fez o quê? Matou esse micro-organismo ou mesmo eliminou esse macrófago. São algumas possibilidades. Outra opção é o quê? A célula B, que teve o contato com o anticorpo. Esse anticorpo pode ter sido fagocitado ou ela foi infectada por esse micro-organismo, produziu anticorpos, esse anticorpo vai ligar em quem? MHC, o mesmo esquema, e liberação desses anticorpos no meio. Ou seja, resposta da célula T efetora, ativação das células B. Então, vou voltar que eu acho que ficou confuso, né, pessoal? Volta esse pedacinho aqui, ó. A célula B, ela reconheceu o antígeno aqui, e o que aconteceu? Por um anticorpo de membrana, identificou, produziu os anticorpos de membrana, uma célula T efetora que ligou ao MHC produzido pelo estímulo desse micro-organismo ali, ativou essa célula B que fez ela o quê? Se transformar em um plasmócito, que é a célula o quê? Secretora de anticorpos. Agora ficou melhor, né? Então, joia, que eu acho que eu embananei tudo ali a mente de vocês. Vamos para frente. As APCs vão apresentar complexos peptídeo MHC, é isso que eu havia comentado anteriormente, para o reconhecimento por células T. E também vão proporcionar estímulos adicionais. Uma coisa é, a APC vai apresentar o complexo peptídeo MHC para a célula T, mas, junto com essa apresentação ali, vai ter alguns estímulos. Que estímulos são esses? São as citocinas. Vão ter a excreção, a produção, a sinalização para a produção de outras citocinas. Essas citocinas vão trabalhar tanto na imunidade inata quanto a adquirida, favorecendo ao crescimento, a produção, estimulação de produção ou até mesmo a regulagem na produção na atividade. Esquece, risca a produção na atividade dessas células, perfeito? A função da apresentação desse antígeno na APC é aumentado pela exposição de produtos microbianos. Deixa eu ver se eu só coloquei essa imagem, não. Vamos pensar a seguinte coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar ou eu estou falando muito rápido? Tá, então tá jóia. Vamos lá então, pessoal. Vamos pegar, por exemplo, aqui. Isso aqui é um macrófago. Vamos fazer um núcleo grande aqui. Esse macrófago, deixa eu alterar a imagem aqui, fica mais na cara, senão eu fico olhando para o lado, eu acho que fica esquisito. Esse macrófago aqui, ele, a partir do momento, vamos supor que esse aqui é um receptor tipo TOIO, que vai identificar um pump, que ele tem um micro-organismo aqui ligado a ele, ou seja, ele está reconhecendo ou vai fagocitar esse antígeno. Quando ele tem um antígeno ali, isso estimula o quê? A produção de quem? De citocinas. Essas citocinas liberadas, elas funcionam como um adjuvante. Ou seja, quando tem um micro-organismo ali exposto, esse adjuvante faz o quê? Estimula, por exemplo, a produção de mais moléculas de MHC. E isso favorece o quê? O reconhecimento pelo linfócito T, aumentando essa sinalização.
Ou, por exemplo, tem o micro-organismo, tem a secreção de interferon alfa, gama e etc., que também vai fazer esse efeito. Entenderam isso, pessoal? É meio complexo isso aí, mas isso funciona como um adjuvante. Eu coloquei, lembram dos adjuvantes aqui, porque funciona da mesma coisa com as vacinas. Beleza? Então, vamos para frente. A boca já está ficando até seca, né? Uma das coisas que é importante é que essas células APCs que vão apresentar exantinos para a célula T também vão receber sinais de quem? Desse linfócito, que vai melhorar a sua função de apresentação de antígeno. Quem que manda esses sinais? Escrevem aí para mim, por favor. Que sinais que são mandados? O que são esses sinais? Hein, pessoal, sem dormir? Não. Que sinais são liberados pelas células T? O que são as moléculas sinalizadoras que nós temos aí nessa célula? Opa, deixa eu voltar para cá. As citocinas, pessoal. Não esqueçam delas. Isso é bom comentar que citocina é como se fosse aquele negócio que a gente fala no ouvido de um que tem que falar para o outro, aquele telefone sem fio que a gente brincava quando era pequeno e brinca na época de cachaçada também. Bora lá então? Uma das coisas que a gente tem que pensar é que nós temos desses genes do MHC, nós vamos ter duas classes, o classe 1 e classe 2. Eles são mais polimórficos. O que são polimórficos? Que apresentam várias formas. E isso é presente nos mamíferos, mas em todos os vertebrados. Eles são expressos de modo codominante em cada indivíduo. O que seria isso? Quanto maior a heterozigose desses genes, maior o número de moléculas expressas. Entenderam? Se eu, por exemplo, Marco Túlio, expresso azão-azinho, por exemplo, e cruzo com alguém que é azão-azinho, nós vamos ter o quê? Uma heterozigose muito boa, uma expressão de receptores de MHC muito maior. A gente aumenta esse leque de opções. Agora, eu sou azinho-azinho, ou azão-azão, eu sou homozigoto, e cruzo, não feio, né? E cruzo com alguém que é azão-azão também. O que vai acontecer? Eu vou ter uma gama diminuída de moléculas que eu posso expressar. Olha o exemplo nessa imagem aqui, pessoal. Um indivíduo homozigoto, vamos supor que ele é azão, azão, azão. Olha os receptores que ele vai expressar. Esse azulzinho, o laranja e o rosa. Agora, a partir do momento que esse indivíduo é heterozigoto, o que ele vai apresentar? Vai apresentar o cruzamento do rosa com o verde. Olha aqui, ó, vai ter o receptor verde, o rosa, o amarelo, o azul, ou seja, praticamente dobra a capacidade de expressão disso aí. E isso, eu vou falar mais para o final, isso é uma coisa de até seleção natural. É estranho pensar assim, mas como é que o bicho sabe? Como é que a gente, até se der bobeira, a gente sabe desse trem também, sem saber. Mas vamos lá para frente isso aí. A expressão desse MHC. A expressão, como eu havia comentado com vocês, a molécula, como que é, aliás? É um gene que é transcrito, traduzido, todo, e tem a formação da proteína lá. As moléculas de classe 1 serão expressas em quase todas as células nucleadas. Uma célula nucleada boa que a gente tem é a hemácia, não é verdade? Todos nós mamíferos temos uma hemácia bem nucleada, com um núcleo evidente, com a cromatina bem densa. Correto a minha afirmação, pessoal? Então, jóia. Era só para ver se vocês estavam atentos nisso aí. A hemácia nucleada é apenas em aves.
As moléculas de classe 2 já são expressas nas APCs, nas células dendríticas, linfócitos B, macrófago, entre outros, vamos colocar leucócitos também. E a expressão é mediada pelas citocinas, principalmente pelos interferons, alfa, gama, beta e etc. Então, vamos lá. Ó, temos um micro-organismo, a produção de interferon aqui, ó. Teve micro-organismo, teve a célula NK, produziu interferon. Teve micro-organismo, a célula dendrítica, que ligou com a célula TCD4 ou célula T auxiliar, teve a produção de interferon. Esse interferon, ele vai se ligar a uma célula dendrítica, entre aspas, dormente ali, vai fazer o quê? Ativar ela ali, e para expressar o quê? Moléculas de MHC classe 2 ali, ó. Isso mediada por citocina. Quem que é a citocina desse caso é o interferon gama. Perfeito isso aí, né, pessoal? Aí vai ter o quê? A partir do momento que a gente tem esse aumento da expressão do MHC por essas células dendríticas, vai acontecer o quê? Vai expressar mais, olha aqui, 1, 2, 3, 4. Quando a gente tem mais receptores MHC, mais células podem ser o quê? Ligadas ali. E a gente vai ter o quê? Um aumento da resposta de célula T. Entenderam isso? O porquê, como que a citocina age? Ela estimula a produção de mais moléculas de MHC ali na superfície, junto com o peptídeo. E isso vai fazer o quê? Ela apresentar para mais células T, aumentando essa resposta. Joia? Então, vamos dar continuidade aqui. Agora, pessoal, deixa eu ver se é isso. Agora que é o interessante que eu comentei com vocês, mas como que esse peptídeo chega lá? Eu peguei 2 videozinhos de YouTube dessas blogueirinhas estudantes, que hoje em dia tem bastante, né? Eu vou fazer um canal no YouTube e vou mostrar os treinos. Mas isso provavelmente era um trabalho de faculdade que foi feito dessa maneira. Ficou bem bacana. O que acontece nas células do MHC do tipo 1? Do tipo 1, da classe 1, o que vai acontecer? Temos uma proteína citosólica, que foi fagocitada ou entrou lá dentro. Vai ter um proteassoma que vai quebrar essa proteína em vários fragmentos. Esses fragmentos vão para o complexo de Golgi, se eu não me engano, através desse TAP. Teve a biossíntese desse MHC lá dentro do endoplasmático mucoso de Golgi. Não, eu esqueci o que é esse R, gente. Eu vou lembrar, no videozinho tá bonitinho lá. Retículo endoplasmático, lembrei. No retículo endoplasmático, esse peptídeo vai lá para dentro, entra por essa portinha do TAP. Depois de ligar o MHC de classe 1 ao peptídeo, esse MHC com peptídeo forma um lisossoma e vai para uma bolsinha e vai para a membrana dessa célula, apresentador de antígeno, que vai se ligar ao quê? Ao linfócito TCD8 lá do lado de fora. Perfeito isso aí, pessoal? Agora, no caso de classe 2, a gente vai ter o quê? Uma endocitose de uma proteína extracelular, do micro-organismo, por exemplo. Ele vai ter o quê? No retículo endoplasmático rugoso, provavelmente, ele vai ter a expressão do MHC de classe 1, ele fica com essa cadeia invariante ali, para nenhum outro peptídeo ligar a ele nesse intermédio. Vai formar esse vacúolo, que eu esqueci o nome também, essa bolsinha, como se fosse um lisossomo ali, esse vacúolo. Esse vacúolo vai se ligar após a quebra desses peptídeos ali, formando como se fosse o fagolisossomo ali bonitinho. E essa cadeia invariante vai se desgrudar e o peptídeo vai se juntar e vai fazer o mesmo esquema esse de cima. Vai para a membrana e vai para a superfície. Acho que é uma vesícula mesmo que chama. Vocês entenderam isso aqui?
que eu vou passar o vídeo aqui que vocês vão entender melhor esse trem. Deixa eu pôr aqui. Cadê o vídeo? Eu coloquei até numa velocidade alta que a menina fala um pouquinho lento, sabe? Então, vamos lá. Uma guia do Chrome, MHC, aqui. Ela vai falar primeiro da classe 1, que é esse aqui. Eu vou só tirar meu vídeo lindão aqui. Vou manter o áudio. Aliás, Pô, você está vendo o que eu estou vendo? Acho que sim, não, acho que você está vendo. Eu estou vendo uma pessoa que quer investir, que quer crescer na vida, mas que não compatibilidade. Bem, essas moléculas, elas são produzidas a partir do gene HLA e elas são fundamentais para que haja a ativação dos linfócitos T. Tanto os linfócitos TCD8, que vão ser ativados por meio do MHC de classe 1, como também dos linfócitos TCD4, que vão ser ativados por meio do MHC de classe 2. Essas moléculas, elas são importantes porque elas vão apresentar os peptídeos a esses linfócitos. Ou seja, esses peptídeos, eles são pedaços dos patógenos. Isso vai ser importante porque os linfócitos, eles não conseguem reconhecer por si só o antígeno completo. Para que eles sejam ativados, eles necessitam reconhecer os peptídeos. Esse MHC, essas moléculas, elas estão presentes nas células apresentadoras de antígeno, também chamadas de APC. E falando um pouco melhor sobre os dois tipos que existem, nós temos o MHC de classe 1 e o MHC de classe 2. O MHC de classe 1, ele vai apresentar peptídeos que vão derivar de antígenos que estão presentes no citoplasma das células, das apresentadoras de antígeno. Ou seja, vão apresentar peptídeos derivados de antígenos citoplasmáticos. Já o MHC de classe 2 vão apresentar peptídeos de antígenos contidos no fagolisossomo, que são vesículas geradas por meio da fagocitose. Esse mecanismo já foi explicado no outro vídeo que tem aqui no canal, que é chamado de fagocitose parte 1. Outra diferença entre essas duas classes é porque o MHC de classe 1 ele vai estar presente em todas as células nucleadas, ou seja, praticamente todas as células do nosso corpo vão poder apresentar esses peptídeos. Já o MHC de classe 2 se localiza em apresentadoras de antígeno, que são células mais especializadas nessa apresentação, como as células dendríticas, os macrófagos e os linfócitos B, por exemplo. E a última diferença que nós vamos falar aqui hoje é para quem esse MHC vai apresentar. Nós já citamos que o MHC de classe 1 vai apresentar para o linfócito TCD8. Já o MHC de classe 2, como também já foi dito, vai apresentar para o linfócito TCD4. Lembrando que essa apresentação vai ser importante tanto na ativação dos linfócitos virgem, dos linfócitos T virgem, como também na hora que o linfócito T efetor, independente de qual classe ele seja, for reconhecer aquele antígeno pelo qual ele está lutando, digamos assim, né, está agindo contra. Falando um pouco mais sobre o MHC de classe 1, vamos utilizar aqui como exemplo uma determinada célula apresentadora de antígeno ou qualquer célula infectada do nosso corpo, lembrando que o MHC de classe 1 está presente em todas as células nucleadas do nosso corpo, que essa célula ela foi infectada por um vírus. E aí se encontram proteínas virais no seu citoplasma, no seu citosol. Essas proteínas virais que estão inteiras, digamos assim, vão ser sinalizadas por meio de uma molécula chamada ubictina. E essa sinalização vai fazer com que essas proteínas virais sejam destruídas por meio de uma protease, que é chamada de proteossomo. Esse proteossomo é quem vai destruir essas proteínas que foram sinalizadas com a ubictina e vai transformar em peptídeos, que são moléculas menores, que é o que vai ser apresentado ao final, né, pelo MHC. Bem, esses peptídeos, para que a cadeia continue ocorrendo, precisam entrar no nosso retículo endoplasmático, que é onde a molécula do MHC, no caso de classe 1, já está sendo produzido e armazenado lá. No nosso retículo endoplasmático, nós temos uma molécula transportadora, que é chamada de TAP, que é justamente quem vai fazer o transporte desses peptídeos do citosol para dentro do nosso retículo endoplasmático. Além disso, a TAP
está ligada por meio da tapazina ao nosso MHC de classe 1. E essa molécula, tapazina, vai impedir que esse MHC se ligue a outras moléculas, senão os peptídeos, que vão ser apresentados. Bem, quando esses peptídeos entram, eles vão ser ligados ao MHC de classe 1 e vão formar o complexo MHC peptídeo. Esse complexo vai ser enviado, vai sair do retículo endoplasmático para o complexo Golgi e de lá vai ser liberado em uma vesícula exocítica que vai para a membrana plasmática e, ao se fundir com essa membrana plasmática, vai expor o MHC com esse peptídeo e aí essa célula apresentadora vai poder apresentar esse peptídeo por meio do MHC de classe 1 a um linfócito TCD8, que no caso vai reconhecer essa molécula por meio de outro receptor que é chamado TCR. Lembrando que essa ligação do MHC de classe 1 contendo peptídeo com o TCR no linfócito TCD8 vai ser responsável tanto pela ativação do linfócito virgem, linfócito T virgem, como também para um futuro reconhecimento dos linfócitos T efetores do antígeno pelo qual eles estão agindo contra. Bem, pessoal, é isso. Nesse vídeo. Conseguiram entender, pessoal? Essa menina eu achei até bem didática ali. Ela explicou aquele desenho que eu tinha mostrado para vocês no slide, mas de uma maneira bem devagarinho, desenhando ali. Esse é o de classe 1. O de classe 2 eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu parar essa daqui. Uma guia do Chrome aqui. E parte 2. É a mesma menininha mesmo, sabe? Para não ter erro. Deixa eu só esperar aparecer. Áudio da apresentação. Cadê a apresentação para eu ver o vídeo aqui? Ah, tá aqui. Então, aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos abordar melhor sobre o processamento do MHC de classe 2. Lembrando que esse MHC ele vai estar localizado em células apresentadoras de antígeno mais especializadas, como as células dendríticas, e que ele vai apresentar para o linfócito TCD4 Então, tudo começa nas nossas células apresentadoras de antígeno, que vão fagocitar esse patógeno. Como já foi explicado o mecanismo da fagocitose em um outro vídeo também que tem aqui no canal, que é a fagocitose parte 1. Bem, ao final da fagocitose, essas proteínas que foram fagocitadas do antígeno vão estar localizadas em uma vesícula que é chamada de fagolisossomo. E aí é onde nós vamos começar a explicar melhor aqui nesse vídeo. Bem, nós temos as proteínas no fagolisossomo e que por meio de algumas enzimas, essas proteínas do antígeno vão ser destruídas e quebradas em peptídeos, que são moléculas menores. Da mesma forma que o MHC de classe 1, o nosso MHC de classe 2, ele vai ser produzido e armazenado no nosso retículo endoplasmático rugoso. Sendo que, diferente do MHC de classe 1, depois de ser sintetizado, o MHC de classe 2 vai se ligar a uma proteína de cadeia invariante, que vai recobrir a região de ligação do peptídeo. E isso vai impedir que peptídeos que foram colocados para dentro pela TAP, aqueles que foram digeridos pelo proteossomo, não se liguem ao MHC de classe 2. Assim, esse MHC de classe 2, em seguida, vai para o complexo Golgi, ligado ao CLIP, e vai ser liberada por meio de endossomos. Esses endossomos, eles vão se... Pessoal, vocês entenderam o negócio em relação ao porquê que tem esse clipezinho ali? Porque em uma mesma célula a gente pode ter também o MHC do tipo 1 quanto o MHC do tipo 2. Por isso que muitas vezes o peptídeo ele pode se ligar. Por isso que a gente utiliza, ou a gente não, né? Essas células têm esse clipezinho ali, beleza? Vou voltar o vídeo aí para não cortar vocês. Fundir com o fagolisossomo, que contém os peptídeos, e então, por meio de uma enzima, essa cadeia invariante, o CLIP, vai descobrir o MHC de classe 2 e vai possibilitar agora que os peptídeos se liguem ao MHC de classe 2, formando o complexo peptídeo-MHC. Esse complexo vai, então, por meio dessa vesícula, se fundir à membrana plasmática e ser apresentado na membrana da célula apresentadora de antígeno, se ligando, então, ao linfócito TCD4
por meio do seu receptor TCR, havendo então a ligação do MHC de classe 2 com o peptídeo ao receptor TCR do TCD4, gerando, da mesma forma, a ativação desse linfócito T virgem e também o futuro reconhecimento do linfócito T efetor ao antígeno. É isso, pessoal. Conseguiram entender isso aí, pessoal? Eu achei bem didático e foi basicamente o que eu apresentei para vocês nesses slides aqui, ó. Eu tentei passar para vocês nesse slide. Conseguiram ver isso aí direitinho? Então, joia. Estou vendo que o público dessa aula vem diminuindo a cada dia. Agora nós estamos com 20 pessoas. Pouca gente mais. Nem 20. O povo está cansado já, está doido. Mas vamos lá, pessoal. Para a gente ir finalizando isso aí. Já prometo que a gente já está finalizando isso aí. O que é isso aí de um cavalo? Já vamos agora para a nossa parte da veterinária, né? O que é isso aí? Vocês estão fazendo fisiologia, fizeram anatomia. A gente tem um órgão nisso aí, ó. A gente vê cavalo fazendo, búfalo fazendo, boi fazendo, anta fazendo. Nossa, reflexo de o quê? Eu acho que é aí. Isso, aí nós temos o órgão vômero nasal. Mas o que seria isso aí, desse reflexo de Fleming? Por que tem esse reflexo de Fleming? Vocês já imaginaram o porquê disso aí? Isso é interessante para eu não delongar isso aí, mas como que chega a esses feromônios? Essa é a parte muito interessante do reflexo de Fleming. Esse órgão vômero nasal, ele vai apresentar o quê? Moléculas de MHC capazes de reconhecer pequenos peptídeos voláteis. Vamos colocar, em poucas palavras, os feromônios, que são encontrados na urina, por exemplo. Animais com a tendência... os animais vão ter a tendência a se acasalar ou cruzar com indivíduos que produzem peptídeos diferentes. Qual o motivo disso aí, pessoal? Que eles vão querer ter o contato com peptídeos diferentes, ou seja, com feromônios diferentes, para evitar consanguinidade, para aumentar a variabilidade genética, como o Eduardo comentou aí, ou seja, para evitar a homozigose. Com isso, o que vai acontecer? Quando a gente cruza com outro organismo que tem uma heterozigose, é melhor. Isso é um esquema de quê? De seleção natural. Eu não sei se tem isso para ser humano, mas se tiver, é a coisa mais doida do mundo. Imagina você chegar numa festa, tá lá um rapazinho assim para você, uma mulher fazendo assim para você, deve ser a coisa mais estranha do mundo, né, pessoal? Mas provavelmente tem alguma correlação isso com seres humanos também. Eu vou dar um exemplo de casa, né? Parece que quando a mulher tá com TPM em casa, a gente já fica puto. Parece que ela libera feromônio e isso irrita a gente também. Pelo menos é meu caso aqui, sabe? Aí dá aquela repulsa, né? Não sei se vocês com seus namorados ou namoradas acontecem isso também. Mas eu sou mó, como é que fala? Crente dessa teoria em relação a feromônios, que eu acho que o ser humano também libera alguns hormônios e a gente capta e muitas vezes são imperceptíveis. A gente muda essas ações por causa disso. Entenderam? E isso muitas vezes até questão de medo, a gente não consegue farejar uma pessoa que está nervosa, que está com medo. Não farejar, né? A gente sentir uma pessoa dessa maneira. Entenderam isso do MHC, pessoal? Como que ele funciona, então? A gente já está quase finalizando. Hoje foi um pouquinho longo.
Eu recomendo para vocês, quem estava lendo pelo Teaser, leia pelo Teaser, ele é bem completo também, e dê uma boa lida no ABA, são cerca de 25 mais 19, são cerca de 40 e poucas páginas só do MHC, o capítulo desse complexo principal ou complexo maior de histocompatibilidade, que aí vocês vão dar uma fixada melhor nesse conteúdo aí. É uma leitura fácil todos os dois. Beleza? Então, pessoal, deixa eu passar aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Bom recesso para vocês. Eu vou tentar fazer esse esquema como é